Oi pessoal, tudo bem? Me chamo Adelson, sou estudante de TIDES no IFTO e hoje eu vou falar um pouco sobre os sistemas operacionais. Para iniciar, o que é um sistema operacional? Ele é basicamente um software central. E o que esse software central faz? Ele gerencia recursos. Ele é basicamente um sistema que atua como intermediário ali entre o hardware e aplicações de software. E como exemplos a gente pode citar ali o Microsoft Windows, né, que é amplamente utilizado por muitos dos usuários comuns assim, de computadores. O macOS também, que é bastante utilizado. O Linux, que é utilizado tanto por usuários mais comuns quanto para servidores. O Android e o iOS, que a gente utiliza em celulares. Então, se você tem um celular, ele provavelmente tem ali um sistema operacional, seja ele Android ou iOS. As funções essenciais de um sistema operacional. Então, como funções essenciais, a gente tem ali o gerenciamento de recursos, que ele tem como principal objetivo alocar o tempo da CPU para tarefas determinadas. Então, quando você abre uma janela de um programa, o gerenciamento de processo ele aloca um tempo específico ali do seu processador para utilizar aquele serviço ou aquela aba da aplicação. O gerenciamento de memória, que ele funciona semelhante ao gerenciamento de processo. Então ele distribui a memória RAM, né, que é a memória principal do computador, para alocar o uso dessa memória para uma determinada tarefa que você está executando em um determinado programa. O gerenciamento de arquivos, né, que pode ser tanto gravação quanto leitura de arquivos, e cada sistema operacional ele tem ali um padrão específico de sistema de arquivos, onde você pode armazenar em um disco, em um pendrive. O gerenciamento de dispositivos, né? Então o controle de periféricos e os drivers ali, tanto o mouse, teclado, impressoras, são gerenciados ali pelo sistema operacional também. E a interface de usuário, que essa pode ser um terminal. Quando você tem sistemas ali mais voltados para servidores, ela pode ser basicamente um terminal onde você digita comandos de texto e ele faz os processos, né? Ou interface de usuário no formato de janelas mesmo. Então, os sistemas operacionais mais voltados para o uso pessoal, eles têm janelas. Daí vem o nome Windows, né, do Windows Desktop. E os tipos de sistemas operacionais, a gente tem o Windows Desktop sendo o tipo mais utilizado ali entre os desktops, né, e de uso pessoal. Aí você tem os sistemas embarcados, que são aqueles sistemas para tarefas específicas, na maioria das vezes em microcontroladores, como o Arduino, ESP32, o Tiny e alguns outros, o Raspberry Pi também, e voltados também para IoT, né? Então, esses sistemas embarcados eles são utilizados em basicamente todos os segmentos, né? Desde saúde a agronegócio e enfim,
são diversas áreas. Temos os servidores, a maioria das vezes são Linux ali, mas alguns outros sistemas operacionais também possuem versão para servidor, como o Windows também. Servidores Linux, os dispositivos móveis, né? O iOS e o Android, que provavelmente é o sistema operacional mais utilizado por pessoas no mundo. Ali você tem milhares de dispositivos Android sendo utilizados no mundo. Os componentes chaves de um sistema operacional. Então, você tem o kernel, né, que é basicamente o núcleo ali. Pode ser um kernel monolítico, um kernel híbrido ou um kernel microkernel. Então, você tem vários tipos de kernels ali. Dependendo do seu sistema operacional, você vai ter um tipo de kernel diferente. E o que ele faz? Ele basicamente gerencia a CPU e a memória, né, para os dispositivos. A interface de usuário, né, pode ser ali por comando ou uma interface de fato, uma interface gráfica. Então você pode ter ali um terminal ou window ou janelas, né, onde você pode gerenciar esse processo. O sistema de arquivos, já mencionado anteriormente, e as APIs que você usa para comunicar os serviços ali. Cada processo, cada aplicação, ela possui APIs. Você consegue, elas funcionam meio como uma interface e você consegue conectar uma a outra. Evolução, né, dos sistemas operacionais. Então você tinha no início ali, na década de 50 e 60, o processamento em lote, aqueles computadores gigantescos da IBM. Na década de 70 já tinha algo mais voltado para o usuário, né? Então você já tinha sistemas multiusuários, só que eles não tinham interface gráfica. E a gente pode citar um sistema operacional ali que tinha um kernel monolítico, né? No caso do Unix, que é um dos pais aí da maioria dos sistemas operacionais modernos. Você tem na década de 80 os primeiros sistemas operacionais com interface gráfica, o Apple Lisa e o Windows 1.0, que foram cópias ali, quase que ideias tiradas da Xerox. E nos anos 2000, a ascensão dos dispositivos móveis ali, quase chegando em 2010, né, por volta de 2007, 2008. Então, o surgimento do iOS e do Android, que revolucionaram o uso de computadores, né? Você pode considerar que o seu celular é um computador portátil, você carrega na mão. A importância dos sistemas operacionais é a base, né? Ele é base para aplicações. Então, basicamente, todo software, quando você vai construir um software, você constrói ele pensando no uso dele em um sistema operacional. Então, desde o princípio ali do desenvolvimento, você escolhe as características, né? O quão performático ele vai ficar no sistema operacional, a segurança, a estabilidade. O sistema operacional ele garante ali uma certa proteção, né? Desde que você siga a risca também questões de segurança. Ele protege ali seus arquivos até certo ponto.
e a otimização de hardware, né? Então, talvez essa seja a principal tarefa ali de um sistema operacional, que ele otimiza o uso do hardware, né? Da parte física ali do seu dispositivo para alocar e maximizar os recursos para para o uso de um determinado aplicativo. E a experiência do usuário, né? Que através do sistema operacional fica mais fácil de uma pessoa comum interagir com um computador. E fica como perspectivas futuras, em uma conclusão, o sistema operacional ser basicamente a espinha dorsal ali invisível, né, que já que se trata de um software essencial na computação moderna. E como tendências, talvez ali a evolução dos sistemas operacionais, é possível que cada vez mais o uso de inteligência artificial seja amplamente utilizado ali como auxílio, né, para facilitar, deixar as coisas cada vez mais intuitivas dentro de um sistema operacional. E a inovação, então o desenvolvimento contínuo, né, vai impulsionar a próxima onda tecnológica. Então é possível que tenhamos aí muitas coisas novas nos sistemas operacionais no futuro.